Of the king, the power demanded the bastard. The king, the fair goes bad. Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, seja muito bem-vindo ao Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto e análise. Sim, aqui você descobre quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira, as incongruências da narrativa e tudo mais que você precisa para analisar as pessoas as quais lhe cercam. Por que então não passar de ser um espectador para você ser protagonista das análises? E como é que você pode começar? Através da jornada do Não Minta Pra Mim. É o seu primeiro passo para você aprender e aplicar na tua vida e se blindar dos mentirosos. Por isso, você pode clicar aqui nesse QR Code ou no primeiro comentário fixado, beleza? Dito isso, vamos analisar quem? Bom, The King of the Power demanded the bastard. Acho que todo mundo tá cansado de ouvir essa frase em vários ritmos possíveis e imagináveis. Vamos falar sobre Miguel Oliveira. Me parece que o nome dele é Pablo Miguel Oliveira, creio eu. O missionário, ele se autotitula missionário, um garoto de 15 anos, acabou de fazer, acho que agora no dia 12 de abril, ele acabou de completar 15 aninhos. E ele nasceu num lar evangélico, creio eu, pelo que eu entendi. Ele prega, diz ele, desde os 3 anos de idade e a rede inteira, a internet inteira ficou conhecendo como o Pastor Mirim ou o The King of the Power, demanded the bastard, aquele garoto que fala em línguas, que fala línguas estranhas, que fala algumas frases em inglês, outras em tacatica, toca-tuca-tica, tacaracatá. Ele é pastoreado pelo pastor Marcinho, da igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético. Então, pelo nome da igreja, pela placa, você já sabe como que é o estilo do culto, o estilo de adoração. É uma adoração profética, de revelação e tudo mais. Nós vamos falar sobre tudo isso. Eu espero ser o mais sucinto possível. Vocês vão se surpreender com a minha análise, tenho certeza disso. Se você é binário, já pula de vídeo, porque você não vai gostar. Então eu já estou aqui protegendo os seus ouvidos. Pula de vídeo. Aqui, se você encontra cancelamento ou passada de pano, se você só entende 0 e 1, o Ricardo está a favor dele. Não, o Ricardo está contra ele. Então peraí, ele disse isso? Então ele não pode falar sobre isso. Se você é binário, se você não consegue fazer uma análise mais completa, não é para você. Se você quer uma luz mais racional, com uma análise da narrativa, do comportamento, da psique, continue. Aqui é o local. A gente não vai esculhambar com o Miguel e também não vamos passar pano para o Miguel. Nós vamos analisar o que está acontecendo e talvez colocar um pouco de sensatez nessa história toda. Porque muita gente está surfando nesse hype, mas muita gente, praticamente ele estourou todas as bolhas possíveis e imagináveis. Ricardo, você também não está fazendo isso? Não, porque eu faço isso há mais de 10 anos. E é uma análise. Então aqui não tem já um pré-julgar. Aqui nós vamos analisar. Não tem preferências. Nós aqui analisamos discurso, storytelling, rito da mensagem, as microexpressões e principalmente a mente com o olhar da psicanálise. Ou seja, a gente vai ver tudo isso ou, dependendo do assunto, mais de um aspecto ou de outro aspecto. Se você não está sabendo, cara, eu acho que é impossível você não estar sabendo, só se você for de fora do Brasil. Mas como eu te disse, esse missionário chamado de Pastor Mirim, eu acredito que é Pablo Miguel Oliveira, mais conhecido como Miguel Oliveira. Ele diz que nasceu sem tímpanos e sem cordas vocais. Ele mesmo não acredita muito nisso. Talvez ele ouviu isso algumas vezes em casa, talvez, mas ele mesmo não acredita nisso. Quando ele fala sobre isso, ele baixa os olhos, muita língua para fora, apesar que a colocada de língua dele para fora é muito mais por ser um orador, ser um palestrante, ou seja, alguém que está acostumado a falar em público, e normalmente as pessoas que assim o fazem têm essa mania de lubrificar os lábios. Você pode perceber que muitos oradores profissionais têm essa mania. O primeiro que eu analisei e expliquei sobre isso foi o pastor Feliciano. Cara, tem muita coisa para se falar. Vamos ver alguns vídeos que viralizaram na internet e depois vamos analisar também um podcast específico que ele foi confrontado pelo, acho que também pastor, porque todo mundo é pastor, né? Todo pastor, missionário, tá? Mas enfim, acho que é pastor Jaime. Ele foi feliz em algumas perguntas, foi infeliz em outras, porque ele não soube
fazer uma concatenação do que ele pensava, no que ele queria expor ali, mas ele foi bem. Os outros ali estavam meio que quando se perdiam, tentavam ridicularizar o pastor Jaime. Eu achei isso muito feio. Muitas vezes o pastor Jaime dava um bug na cabeça das pessoas, inclusive também do Miguel, e eles acabavam tentando ridicularizar o pastor Jaime. Ficou muito feio isso. Isso é uma das maneiras de quando você não consegue ter uma razão racional sobre o tema, você ridiculariza o emissor em vez de discutir a mensagem. Muito usado na internet isso, né? E vendo pastores fazendo isso, é triste, é chato, é feio. Mas tudo bem, né? Tava ali dentro de um podcast, muitas vezes você acaba tendo uma liberdade poética, como se fosse ali uma mesa de bar, vamos dizer assim. Pastores no mesa de bar também não pega bem, sei lá, na mesa do cenáculo, tá bom assim? Então vamos colocar aqui o fone. Antes disso, né? Vamos para o Beba Água, beba muita água e taca-lhe play. Chegando aqui, pessoal, se você curte esse tipo de análise, é muito importante você se inscrever no canal. Perceba que muitas vezes, por falta de atividade, você está sem inscrição. Então note se você realmente está inscrito no canal. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Só isso não adianta para você receber as notificações. De fato, você precisa ser elegível. Como é que eu me torno elegível? Se tornando relevante. Como, Ricardo? Você comentando alguma coisa aqui, o que você acha disso tudo, e também dando o seu like. Feito isso algumas vezes, aí sim o YouTube vai começar a mandar mensagens para você. Outra coisa que está acontecendo me parece até que o Conselho Tutelar já foi para cima dele, acho que proibiu ele de aparecer na internet ou dele pregar, eu não sei, mas eu sei que tá um zoom aí que até o Conselho Tutelar foi em cima do garoto. Eu acho isso correto? Vocês vão ver até o final do vídeo. Então vamos ver aqui algumas performances, não só do Miguel, mas de algumas outras pessoas, até do próprio Marcinho, né, do pastor Marcinho, e até de algumas outras pessoas da internet, beleza? Bora lá? Algumas eu vou acelerar ou pular, mas eu fiz uma coletânea pra gente se situar por que esse garoto incomodou tanto as pessoas. E eu acho que eu vou trazer também um ineditismo que eu não vi ninguém falando, que talvez seja a charada porque tantas pessoas se incomodaram com o Miguel. Bora lá. Além de tantas outras coisas também. Vamos lá. Atenção. Taca-lhe play! Aí é o Miguelzinho com 9 anos de idade, já de terninho, já dentro de alguma igreja, né? Provavelmente a igreja Assembleia de Deus, né? E ele cantando, e canta bem, afinado ele, né? Olha lá. E de uma maneira parece ainda um pouco tímida, né? Não sei, ele parece estar com um celular, um tablet ali na mão, mas você vê que é um garoto que vive e viveu dentro desse universo evangélico. Vamos ver o próximo aqui que a gente tem. E aí, aqui ele começa a encorpar o rito da mensagem, né? Muitos pastores estão fazendo isso, estão colocando... Acho que os primeiros que eu vi fazendo isso, talvez, era comum, mas o primeiro que eu tive contato foi por conta da Igreja Universal, que muitas vezes eles se colocavam com jalecos. Aqui ele está com um jaleco, como se fosse um grande curador ali, de corpo e alma, e ele fazendo esse assopro, né, no microfone, esse... né, aqui... E o... Isso tem um apelo hipnótico, isso tem um signo sinal, não é legal fazer isso. Eu tenho até uma passagem, eu dava cursos de hipnose e uma vez um grupo de pastores foi aprender a hipnose e no dia seguinte eles vieram dizendo assim, olha, nós botamos todo mundo ali para deitar, né? E as pessoas, obviamente, né, estão ali extremamente suscetíveis, estão extremamente vulneráveis muitas vezes pela dor, pela esperança, por uma revelação, por uma cura. Então é muito fácil você hipnotizar pessoas assim. E eles acabaram dizendo assim, nós hipnotizamos e dissemos que foi o Espírito Santo. Cara, isso me bateu tão forte, cara, que nunca mais eu ensinei hipnose na minha vida. Por conta deste dia, cara. Porque eu falei assim, eu não quero participar disso. Eu já tinha ensinado
outras tantas pessoas, inclusive outros líderes espirituais, mas esses podiam até estar me enganando, isso tem mais de 10 anos, mas eles diziam o seguinte: eu quero aprender para justamente identificar se aquelas pessoas ou até outras pessoas estariam utilizando de recursos da hipnose para fazer uma similaridade com línguas estranhas, com possessões, com revelações, com manifestações. E eu acho isso muito válido. É importantíssimo esses líderes espirituais aprenderem o funcionamento. Tanto é que eu tenho um olho clínico para saber se a pessoa está ou não em transe. Se a pessoa está... Até porque eu coloco pessoas em transe há pelo menos... desde 2004, então já tem 21 anos, né? É isso? 21 anos eu coloco pessoas em transe. Eu tenho até no meu livro aqui o Crenças, para quem quiser ver uma parte dessa habilidade, esse meu livro aqui. Então aqui existem, aqui você tem transes profundos, transes superficiais. Para quê? Para ressignificação de trabofobia e tudo mais, é o Crenças, e esse livro aqui eu relato casos verídicos ali, e eu já fazia, nessa época que eu escrevi o livro, óbvio, muitas dessas terapias com a hipnose, com a base da hipnose. Que a hipnose em si não é uma terapia, ela é um caminho para que você baixe a massa crítica. Então eu tenho um olho clínico para saber se as pessoas realmente estão em transe ou não. E, senhoras e senhores, se você quiser já, logo de início, que eu dê algum veredito, muitas vezes o Miguel não estava em transe. É até triste dizer isso, e depois eu vou dizer o porquê, mas já não pare o vídeo aqui e já... então o Ricardo é contra ele, tal. Não necessariamente, mas muitas vezes ele não estava em transe, ele não estava tomado. É até chato falar isso, mas não são todas as vezes que ele estava tomado pelo Espírito Santo. Pode ser que ele seja tomado pelo Espírito Santo, pode ser. O que eu vi, muitas das manifestações não eram verídicas, não eram reais. Pode ser que ele tenha o dom da revelação, o dom da profecia, que Deus o usa, ou usou em algum momento, porque também, quando você mexe com o sagrado e você não honra o sagrado, o efeito rebote é muito forte. Pode ser, talvez, até que isso seja um recado de Deus para que ele repense nas suas atitudes. Mas vamos lá. E aí ele fica falando essa frase, que na realidade parece que o primeiro que disse essa frase foi o pastor Marcinho. Então ele fica repetindo, of the king, né? E são palavras desconexas, né? Então, of the king, the power, the man, the best. Né? Alguns professores de inglês até traduziram para desligar do rei, o poder demandou o bastardo, o rei, a fada, ou o fairy, que seria o fairy train lá, enfim, ou outras pronúncias. Demá pode ser a lady, pode ser o louco, mad, né, do louco, enfim, são palavras desconexas. E nesse ponto ele diz que estava em transe. Não estava. E quando eu falo transe, não importa se é um transe sagrado ou um transe humano, mas aquilo não estava em transe. E mais ainda, quando ele diz que estava e ele diz todas essas palavras, depois lá no podcast ele está dizendo: não, eu falo essas palavras porque eu quero, ou porque foi de uma questão de profecia para dizer que as pessoas iriam para aquele país. O Marcinho uma hora quis falar: Nagoya é minha, como se Deus estivesse usando a boca dele, né, a língua dele. Nagoya é minha, o Japão é meu. Ele começou tiquiti, cocotó, querequete, paracapá, ele achou que estava falando em japonês, sei lá. Então essas coisas que não pegam bem. E aí o Jaime fala muito sobre isso, né, o pastor Jaime. Que é isso que vai dar margem do profano, é isso que dá margem da blasfêmia, é isso que dá margem à crítica. Porque, cara, não precisa ter revelação em todo culto, não precisa ter profecia em todo culto. Pelo contrário, eu acho que seria coisas extremamente, muito mais pontuais. Até o falar em línguas, você tem que estar num êxtase absurdo, né? O falar em línguas não precisa, não tem necessidade de estar em todo culto. E principalmente destacar isso para a multidão.
Mas vamos lá. Então esse The King a gente já sabe que não está falando em línguas, é proposital, é pensado e é racional. Tanto é que depois ele fala, eu posso falar a língua que eu quiser. É simplesmente são palavras, como eu poderia falar, ele falou em francês, poderia falar em árabe, enfim. Então, só que quem está olhando parece que ele está falando em línguas daquela nacionalidade. Como foi relatado na Bíblia isso com os apóstolos, que os apóstolos começaram a falar na língua nativa das pessoas que estavam lá, e não em línguas incompreensíveis, não na língua dos anjos, né? Como já dizia Paulo, né? Se eu falasse a língua dos homens, as línguas dos anjos, sem amor eu nada seria. E eu acho que o que está faltando aqui é amor, é um pouco de humildade, mas existe uma diferença entre falar em línguas de cada um que estava ali ouvindo, ou seja, as pessoas ouvirem na sua própria língua nativa e falar a língua dos anjos, né, em línguas não de compreensão humana. Vamos lá. Tá vendo isso? Cara, não tá em transe. Não está. Tem uma águia de fogo aqui dentro. Olha lá, tem uma água de fogo aqui dentro, e aí E esse é muito clássico de signo sinal, de você colocar e despertar uma emoção não sagrada, mas secular. Sabe o que é engraçado? Que essa águia de fogo, ela tá parando do lado de vocês dois aqui, ó. Arabatepe! Essa águia de fogo tá parando do lado desse homem aqui. É engraçado que essa águia, parece que ela segura uma Bíblia na mão. Gente, é narrativa, é um texto, né? Improvisado ou não, é um texto. Não está em transe, não tem, o sagrado não tá aqui nesse momento. E alguém ainda fala, meu Deus, né? Para ainda dar, e ainda a musiquinha de fundo para dar toda essa estrutura de mudança de consciência. Ela põe essa Bíblia em cima da cabeça dele. Sabe o que Deus está falando assim para mim? Não é para abandonar o meu altar. Eita! E aí faz esse olhar, aquela menina faz muito isso também. Inclusive, eu até falei para aquela Vitória, lá, como é que chama a menina? Vitória Souza. Muitas vezes ela usava metáforas modernas e eu falava, cara, não há problema nenhum. Eu cheguei até a comentar no perfil dela, falei, poxa, acho que eu até comentei, até em DM. Eu falei, cara, siga. Eu achava interessante, eu achava bacana. E muitas pessoas criticando, falta a Bíblia aí, falta a Bíblia. Eu não gostei quando ela começou a vender algum tipo no stories dela, ela vendia sorteio. Por isso que eu falo, cara, às vezes a pessoa, ela tá no caminho da santidade, da retidão, mas aí vem a ganância, né? Vem a soberba. O diabo ele atenta, né? O diabo ele sopra e ninguém tá livre. Até Jesus foi ali tentado pelo diabo. Jesus, cara, se o diabo chega em Jesus, não vai chegar nessa galera? É lógico que chega. Em qualquer líder religioso, você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza. E quando eles estão ainda nessa construção de personalidade, principalmente ele pode achar que realmente ele está tendo dons proféticos, mas na realidade é algo que está vindo da cabeça dele, dessa soberba. Pode ser que ele tenha um transtorno de personalidade narcisista? Pode. E aí você tem um ciclo perfeito, né? Onde você é estimulado desde criança. Porque é o seguinte, cara, vamos jogar muito limpo. Quais são as possibilidades, por exemplo, de um garoto periférico mudar de classe? É o sonho de muita gente, sabe o quê? Que ele faça uma faculdade, que ele arrume um emprego bom, mas muitos querem que ele seja um jogador de futebol. É quase que um encurtar o caminho, é quase que você pegar um atalho. Porque o jogador de futebol ele vai melhorar a família inteira, principalmente os pais. E no mundo evangélico, é normal, é muito comum crianças mimetizarem os pastores. Então você vê lá crianças com 3 anos, 4 anos, 5 anos, como se estivessem ali pastoreando. E muita gente acha bonitinho e tal, mas outros estimulam, porque se ele virar um pastor e se ele abrir a igreja dele, cara, é um mudar de vida para todo mundo. E ele vira quase que um passe. Sabe aquela coisa do garoto prodígio? Que o olheiro vai ganhar uma grana, o empresário vai ganhar outra e tudo mais. O pastor é a mesma coisa. Esse pastor mirim, ele divide uma grana na igreja que ele congrega, o pastor que indica, que é o pastor primeiro dele. Então, vira quase que um negócio mesmo. E a esperança é que ele vire um Neymar. Entendeu? Como o Neymar no futebol, você tem esses garotos e meninas que se tem o dom, e ele tem o dom da fala. Esse garoto ele é extremamente desenvolto, ele é muito bom
Ele tem habilidade da oratória. Tem, ele tem, e muito. Quisera eu ter essa habilidade já com 15 anos. Eu vou te falar, eu dou treinamento profissionalmente há 12 anos para profissionais da oratória, para quem quer perder o medo, mas também para grandes CEOs, para pastores, para políticos, para outros palestrantes. E eu vou te falar, esse garoto está num nível acima de 90% das pessoas que eu já treinei. É tipo assim, a cada 10, só um está acima do poderio de congruência, de concatenação, de fluência, de improviso. Ele tem muito a aprender ainda, mas ele está à frente de muitas pessoas que eu já treinei marmanjos, viu? Ele tem um poder de cognição muito boa, de fluência, inclusive até de estudo bíblico. Ele traz muitos estudos bíblicos de uma forma muito rápida, muito precisa, não é só jogado ao léu, né? Eu já vi um pastor aí que está ficando famoso por debates e tal, que ele traz alguns versículos bíblicos, até com uma profundidade, mas sem ação nenhuma com o que ele está falando. Então parece que é bonito, né? Porque ele fala o verso, ele fala o capítulo, o versículo e tal, não sei o quê, e tal. Só que não tem nada a ver com o que está sendo discutido. Ele não. Ele traz, vocês vão ver aqui, daqui a pouquinho, ele traz referências extremamente embasadas, extremamente fiéis e lógicas. Só que, de novo, é um moleque de 14, 15 anos. Vamos ver mais pra frente? Não é para jogar fora o dom que eu te dei. Porque uma vez pregador, sempre pregador. Se eu estiver mentindo, fala que eu sou mentiroso. E aí, gente, ele joga muito também com um negócio que a gente chama de viés da confirmação. Se ele falar 5 coisas erradas, mas falar uma certa, a pessoa fala, nossa, ele falou comigo porque ele acertou. E tem várias coisas também que são meio genéricas. E a pessoa às vezes acerta, porque ela está na emoção, ela quer que fale. E ela foi escolhida no meio da multidão, entende? Então tem muitas coisas que a gente usa, inclusive, na leitura fria, na leitura quente, nesse, como eu falo, viés da confirmação, o vai e volta, bifurcação, e ele usa muito disso. Como eu já vi outros tantos usarem também, como já fiz análise, inclusive, aqui no canal, de um canal que só fazia isso com as pessoas. Então, de novo, eu não estou descartando que esse garoto possa ter realmente a revelação do Espírito Santo e tudo mais, mas eu acho que ele está brincando com o sagrado e isso não é bom. Inclusive com uma soberba e uma arrogância muito grande, muito análogo ao narcisismo, muito análogo. E ainda foi fomentado pela igreja que ele frequenta, pelo pastor direto, de forma consciente ou inconsciente, não sei. Gostaria muito de ver um culto, de verdade. Pastor Marcinho gostaria muito de ver um culto da sua igreja. Eu gostaria de ver o próprio Miguel pregando. De verdade, eu gostaria muito de ver. Com total respeito. Eu não vou lá para analisar ou para duvidar. Eu quero apreciar. Vamos lá. Eu vi a perseguição. Gente, falar em línguas, cara, quando a gente vê da questão bíblica, não é assim. Você não fala em línguas e para. Você não fala em línguas em algum momento e depois volta. É algo que, quando você está na frente, realmente, de uma situação com esse religare, com essa força, né? Assim como em Pentecostes, é arrebatador. Não é assim, liga, desliga, acha frases desconexas, vocábulos desconexos, sonoridades desconexas, entendeu? Que você vê que há um padrão, né? Inclusive há um padrão fonético do pastor ou daquela igreja. Não é assim. Vamos lá. O que você sofreu, eu vi quem se levantou. Está vendo esses padrões fonéticos? Vamos lá para frente. O que a gente tem aqui? Aqui que acho que ele vai... será que é aqui que está o pastor dele? Tem um rapaz aqui fazendo análise. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Esse aqui que acho que é o Marcinho, hein? Vamos lá, atenção. Agora grita glória. Tem. O profeta está dizendo. E é isso que você vê que é muito parecido com o Miguel, né? Que agora é o profeta que está dizendo. E se o profeta está dizendo, abre a boca, igreja, e dê glória. Se você não der glória é porque você está com inveja dessa pessoa. E acho que ele também tem essa mania de falar algumas palavras desconexas em outras línguas. Vamos ver? Oh, is my Cambria of the... Oh, is my Cambria of the King. me parredibo. Fedeziba octababla pambia.
A hora que desci, ela não está falando nada, cara. Então, o que é isso? Nesse momento, o espírito está falando uma língua nativa ou ele está falando em línguas estranhas? Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, mas Deus pode tudo. Claro que pode, mas você vê que há muito mais racionalidade humana do que um religare divino. Tá muito racional. A gente percebe. Até o outro tá rindo lá atrás. Olha aqui, ó, o rapaz tá até rindo aqui atrás, ó. E esse parac, tabaco, cacarejo, cacaraca. Porra, ele vai fazer isso daqui a pouco, outro, não sei se eu tenho aqui, que ele fica nesse taracatá, paracatá. Você entendeu? Cara, isso não é manifestação, cara. Definitivamente, eu posso afirmar para vocês, não é manifestação. De novo, eu tenho um olhar clínico para isso. São mais de 21 anos fazendo transe, ensinando, analisando. Isso não é de forma metafísica, não é. É completamente racional e humano. Aí o rapaz já começa a brincar aqui. Vamos ver o que tem aqui. O povo conhece o Miguel do The King, do The Power. Como é que é completo lá? O Miguel do The King, The Power? Não vou falar não, irmão. Isso acho que ele foi no dia anterior e depois no outro dia ele vai falar com o James, né? Mas fala, não vou falar, irmão, por que esses dois estão tão alinhados a ele? Porque eles chamaram para pregar na igreja deles. E aí, como é que faço? Então eles têm que estar muito alinhados, entendeu? Agora, como é que é isso, irmão? E aí fala, não vou falar não. Vamos ler? Não tem problema. Tô falando pro Dovão isso. Ó, você quer me causar problema. Você quer polêmica. Não quero não, mas é que é The King, The Power. Ele ia falar que é o que? É engraçado? É que você consegue lembrar tudo lá. The King, The Power. Você consegue lembrar tudo? Claro, porque não é divino. Se você está falando em línguas estranhas, se você está deitado no espírito, se você está tomado pela força do espírito, é uma coisa até irracional. É sobre-humano, é sobrenatural. Não dá para ser uma frase decorada, como é e como a gente vê. Não lembro não. Ó, não lembro não. E aí ele tá brincando, tá desdenhando. The King, The Power. Você vê que ele até empurra o microfone, ele sabe, ele lembra, ele foi até lembrar, né? Não, mas isso aí não é mistério não, pô, é em inglês, você falou. Fica brincando com os mistérios. Não, isso aqui não é mistério. Então, ficar brincando com os mistérios. Quem tá brincando com os mistérios, né? É mistério com Deus isso aqui, The King, The Power? Não é o idioma. É o idioma. É inglês, mas é É mistério. inglês. É mistério. Deixa eu aprender com os vasos. Vamos voltar aqui. Deixa eu aprender com os vasos. Deixa eu aprender com os vasos. E ele tá rindo, tá tirando uma barata da situação. Cara, você não pode brincar assim. Se realmente é algo divino, você tá rindo do Espírito Santo, você tá rindo dessa revelação, você tá rindo desse poder. Você vê que não conecta, não é legal isso. Aí depois pronto, aí vem como se tivesse, sei lá, uma entidade ali recebida. Olha como ele olha. E olha o rito da mensagem, né? Pra que essa roupinha? Tá com uma respiração bem aqui em cima, já deve ter feito alguns pulinhos, alguma coisa. Olha esse olhar, cara. Isso é um olhar divino? Isso é um olhar de graça? Isso é um olhar de compaixão, de ágape? Não, não é. Não é, definitivamente não é. Você ainda faz um tum, no mesmo ritmo da música. Ó. Não tem. Isso é memitismo, isso é simulação. Não há nenhuma mudança. Vocês não têm ideia de quando a pessoa está em transe, de forma humana ou sagrada, toda a fisionomia, toda a fisiologia muda. Mas muda que assusta, que você fala, eita! Você fala assim, isso não é humano. E aqui ele está andando tranquilo, simplesmente soltando vocábulos. E as pessoas fragilizadas, elas vão atrás. E outra, é bíblico. Paulo até dizia, quando você falar em línguas estranhas, se não tiver a tradução, de nada serve. De nada serve.
Teteuca, tica, moqueia, tequepete, que sica, toquere, que te, que toca, vaca, tequete. É, terequetê, terecatá, taracatá, baratapá, parapapá, tucutu, patavá e vatapá. Vamos aqui pra frente aqui. Vamos lá. Esse é o Marcinho, o pastor que pastoreia ele. Eu tiro o cansaço das tuas costas. Reminaia. E eu te digo, alguém disse, ele não pisa mais na terra do Ocanito, Eteru, Ocanaiotô, Ocatanioconocotitocodocoro. Ele acha que tá falando em japonês. Eu, Senhor, te digo, o Japão é meu. Tá vendo? Eu, Senhor, te digo, o Japão é meu, Nagoya é minha. Por isso que ele achou que estava falando em japonês, né? Agora, se ele tivesse tomado pelo Espírito Santo, ele realmente ia falar em japonês. Ele ia falar em qualquer língua nativa. E aí você vê quantas vezes você viu isso acontecendo. É meu e Nagoya pertence a mim. Tá vendo isso? E ele volta, achando que tá falando em japonês de novo. Alguém disse, eu Aí o rapaz ali embaixo dá até risada. não vou mais falar of the king, the power, the man, the best, the he, king, the fairy. Fire, kiss my. A América tá na minha mão. E Tá vendo? E aí fala, olha, a América tá na minha mão, vou falar agora em inglês. E não fala. eu abro a fronteira a hora que eu quero. Você tá entendendo o memitismo? Isso que o James até falou, pô, é engraçado, parece que em algum momento que ele fala da escola, eu acho que é perto de 25 minutos, ele fala que parece que é uma escola, parece que é uma doutrinação, uma lavagem cerebral, o pastor James fala, né? E é o que mais parece, né? Que é um aprendizado consciente ou inconsciente de como tem que ser as coisas. Manda te dizer que eu tô... E achar que é só de uma questão do Miguel, não é. Esse pai mesmo expondo a filha, né? E a menina falando, eu estou vendo aqui. Vamos ver. vendo uma caneta de ouro agora. Olha aí. Eu tô vendo uma caneta de ouro agora assina assim, ó, aprovada. 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 Deus manda te dizer. Ó, Deus tá me mostrando. Ó, Deus está me mostrando, Deus tá me... É mimetismo. Ela frequenta esse lugar assim, enfim, vamos lá. Me mostrando a letra A. A letra B. A letra A, meu Deus. Aí ela já não lembra, né? Como é que... Eu soletrando aqui no Caldeirão do Uki, gente. Vamos lá, valendo R$100 aqui de doação. Qual que é a próxima letra, garota? A letra R. Aprovada. Aprovada. Olha lá, aprovar. Qual que é a próxima letra? Deus tá me mostrando a letra O. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A letra B. A letra V. E a letra A. Como que fica? Aprovada. Aprovada! Errado. Vamos aqui. Marcos Chiesa. Está certo aqui, né, o soletrando? Não tá. Mas é uma menina, uma criança, né? E ela se confundiu e já falou, não, Deus soprou até a metade. Deus desistiu. Falou, não quero mais falar com você, não. Olha aí. Olha lá, e o pai, meu Deus. Meu Deus, Rala, chola. Chega lá, galabá. Vai entrando, pode chamar de palhaçada, pode chamar de brincadeira. Olha lá, pode chamar de palhaçada, pode chamar de brincadeira e vão chamar, porque tá faltando o sagrado, né? Vamos ver agora de novo. Não. Olha o olhar, cara. Olha lá, os trejeitos e os toques, extremamente racional. Composição do microfone. Você acha mesmo que o espírito, ele quando tomado, ele vai se preocupar com as coisas terrenas, com o corpo físico, com o microfone? Não vai. Não vai, garanto para você. Eu já vi manifestações. Ricardo, você acredita? Acredito. Ricardo, você acredita em milagre? Acredito. Você acredita em revelação? Acredito. Você acredita na manifestação do Espírito? Acredito. Vocês não têm ideia como eu acredito. E é bem diferente disso. É o Michael Jackson agora, gente? Que é isso? Meu Deus do céu, tá andando pra trás de ré. Tem um varão andando comigo aqui dentro. Missionário, eu posso parar agora? Essa é a outra pastora, cheia de probleminhas e tal, e também às vezes tomada até pela histeria. Também, cara, Essa aqui acho que é a mulher do Marcinho, não tenho certeza.
Posso parar agora? Não. Ah, não? Se parar... Abaixa sua cabeça assim, ó. Não, deixa eu te falar. Se você parar, Deus te pega. Deus me pega. E a senhora também. Essa moça tem vários problemas, acho que ela faz hemodiálise, acho que ela tem um olho, inclusive, cego, enfim, ela tem vários problemas no braço por causa da hemodiálise. Cara, é complicadíssimo, você entendeu? E eu vi gente, enfim, não vou nem falar, mas depois vamos ter a conclusão de tudo isso, né? E o porquê, talvez, de tanta perseguição. Eu acho que eu descobri o porquê de tanto. Depois, o resto, a manada vai atrás. Mas um garoto crescendo do jeito que estava crescendo, expandindo, tendo tantos seguidores. Ano que vem é 2026. Não sei se isso remete a alguma coisa para você. Só que depois que você estoura o estopim, a manada vai atrás, né? Depois que estoura a porteira, a manada vai atrás. Mas eu acho que eu consegui destacar um negocinho aí que dá toda essa explicação. Por que esse menino viralizou tanto? Também. Porque isso existe a toneladas no mundo crente. A toneladas. Não é de hoje, não é novo. Mas por que ele? Por que exatamente ele? Né? Ai, ô Cantaramaia. Pronto, vamos lá pra frente. Aqui que ele fala The King of the Power. Acho que aqui que viralizou muito essa parte. Né? Peraí. Caixa Econômica Federal, eu mando no Bradesco, eu sei até quanto tem na conta de vocês, e digo, eu tô mandando a providência, o meu nome pra vocês. Você acha mesmo, com toda a fé que você tem, Deus pode tudo, sim. Se você for só por essa linha, mas você acha mesmo que essa especificidade de eu mando no Bradesco, eu mando na Caixa Econômica, eu mando na... E aí quando precisa ser específico, exatamente aí não é. É Jeová Jireh, o Deus da provisão. Aí aqui o pessoal brinca, né? O professor e o aprendiz. Vamos lá, o Marcinho e depois o Miguel. Olha lá, já sabemos de onde vem o... Você sabe que esse tipo de respiração pode dar uma hiperoxigenação e você realmente começar a sentir tonturas e tudo mais e até cair. Tô colocando ele dentro da outra América. Of the King, the Power, the Man, the Best. You King, the Fair is my. Exatamente quase a mesma frase, né? Of the King... como é que é? Of the King, the... como é que é a segunda parte? É of the King... esqueci agora, mas enfim. Of the King, the Man, the Bastard, Gosma. Né? Ele não volta mais pra... o Power, of the King, the Power, the Man, the Bastard. The Man, the Bastard. Né? Mandou o bastardo. Of the King, the Power, the Man, the Bastard. You King, Fairy. Fire, kiss my... A América tá na minha mão. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the King, the Power, the Man, the Bastard, the King, the Fairy, the Smile. Será que o Espírito Santo é tão limitado assim para falar sempre as mesmas palavras, na mesma ordem? O Espírito Santo é tão limitado assim e não conseguir nem falar como na Bíblia diz que os apóstolos eles falavam na língua nativa de cada um que estava ouvindo? É tão limitado assim? Vamos agora ver algumas partes lá do podcast. Então, gente, nessa primeira parte, o que eu trago para vocês? Há uma demanda espiritual aqui, eu posso afirmar que não. Isso talvez até machuque algumas pessoas. Eu não estou dizendo que o sagrado não existe. Eu creio no sagrado. O sagrado existe, o poder do Espírito Santo existe. Mas, no que a gente viu aqui, está mais para uma simulação, como eu já vi muitas, porque eu domino essa técnica. Há mais de 20 anos eu domino essa técnica, então eu consigo identificar mais de 90% de acerto quando realmente a pessoa está em transe ou não, quando a pessoa está
num estado alterado de consciência. E aqui não há isso. Eu posso garantir para você. Vamos ver agora uma parte que me surpreendeu bastante, que é o conhecimento dele, a cognição dele, o trazer as coisas bíblicas para dentro da discussão. Vamos lá. Né? Dom de profecia. Dons, no plural, né? Coríntios 12. Isso quer dizer que no dom de profecia existem... Porque é o seguinte, textualmente na Bíblia, diz assim, que há o dom da profecia, ou os dons da profecia, no sentido de profetizar várias coisas, e não uma única só. E eles estão tentando dar um jeitinho de encaixar a revelação, porque na Bíblia não há, textualmente, a revelação, o dom da revelação, e sim o dom da profecia. E normalmente a profecia era para a igreja, e não para um membro específico. Quando você pega os antigos profetas, eles não profetizavam, raramente, para um membro. O que era comum era profetizar para a igreja toda. E aqui é um pouco dessa discussão. Variações De dons Beba água. dentro da profecia. que nós entendemos que dentro dos Beba muita água. dons de profecia está o dom de revelação. Não é mencionado dom de revelação, Não é. mas sim o de profecia. E até foi dito aqui na terça-feira sobre que é o principal dom, é o dom de profecia. Sim, o dom de profecia. O dom da revelação é maior do que o dom da cura? Na verdade, todos partem do mesmo espírito. Não tem como mencionar que um é maior que o outro, sendo Gostei do que esse pastor disse. que Existe um texto bíblico que fala que Que o fala? principal dom que nós devemos buscar é o dom de é profecia. o de profecia. Porque a E é isso que é interessante, né? Porque eu não sei quanto tempo que as pessoas demoram para se formar pastores, mas era importantíssimo, antes de você se tornar, sei lá, um missionário, um pastor. Aí o pessoal fala, mas na antiga, né, na Torá ou no Antigo Testamento, não existia, mas existia escolas de profetas, escolas das pessoas, escolas de estudar a Torá, né? Existiam os grandes líderes, né? Os grandes rabinos que passavam a vida estudando a Torá e tinha lá os seus discípulos. Então, eram esses que, mas você tem Moisés, por exemplo, que Deus capacitou, né, para ir lá, ele nem falava direito e tal, até ele levou o irmão dele para ajudar. Tudo bem, mas é importante, se você vai falar, quer dar um testemunho pessoal, quer falar da sua transformação, tudo bem. Agora, quando você vai pregar a Bíblia, eu acho que um mínimo de conhecimento, de ler, estudar, você tem que ter, nem que você leia partes da Bíblia e fale sobre aquelas partes, mas é importantíssimo. Aí você vê que aí um pastor fala, eu não lembro, outro, não, mas tem, tem. Você entende? É isso que muitas vezes quem é contra a igreja, quem é contra o cristianismo, se pega. Porque havendo profecia, o povo não se corrompe, não é? Exato. E por que hoje o povo está tão se corrompendo e tão embravecido com isso? Porque o povo quer... Está embravecido, ele fala, por que o povo está criticando tanto as profecias? Porque a maioria delas não são reais. Por que o povo está se rebelando contra as manifestações? Porque a maioria delas não são reais. É mimetismo, é show, é boca de funil, é para atrair as pessoas. É chave e fechadura, é a dor e a cura, é o desespero e a salvação, no sentido não da palavra, mas do show. É a promessa, não da Bíblia, mas do pastor. Não da palavra, mas da placa que está grudada na frente daquele imóvel. Muitas vezes os crentes dizem que os católicos têm muitos intermediários, intercessores, e que biblicamente isso não é aceito, né? Os santos, Maria. Mas parece que eles estão utilizando-se até dos lugares dos santos, das Marias, porque o show não é mais a palavra de Deus. A busca não é mais os céus, a contemplação, a inspiração. É o pastor. É o palco e não o altar. Quando a calça do pastor é mais justa do que a palavra de Deus, quando a maquiagem da pastora reluz mais do que a luz do Espírito Santo, tem algo errado ali. E quando o show se transforma na atração, será que ali é a casa de Deus ou são os cambistas, os vendedores da facilitação? O que é mais importante, a casa do meu pai
ou os que lá habitam? E o Jaime está fazendo um papel de Old Busman aqui, né? Está fazendo um papel de o crítico interno. Poucas corromper. E tentam ridicularizar o Jaime. É engraçado demais. Não, ele não é engraçado demais. Ele está coerente. E aí, como as pessoas não conseguem ter um argumento sólido, eles escarnam. Isso é muito engraçado. É muito engraçado. Responde essa. Já que isso é tão importante, isso que é o avivamento, por que está justamente dando um efeito rebote? Não, aí é que tá. Por que o povo, já que não é para se corromper, então por que o povo não tá acreditando mais em profecia? É isso aí. Boa, Jaime. Boa! E o povo não quer acreditar. Por causa do ceticismo, da incredulidade, né? Isso aconteceu Ou porque a maioria não é verdadeira. Muitas pessoas estão brincando. Isso não É isso aí, Jaime. Concordo com você. não está acontecendo só agora, não. Teve uma época que, devido ao muito conhecimento, a muita informação... Iluminismo, por exemplo. As pessoas deixaram de acreditar nos dons do Espírito. E os dois poderiam correr tranquilamente lado a lado. Eu não vou lembrar certinho a época, mas teve uma época que os dons do Espírito entraram totalmente em descrédito. Não só por causa da cientificidade. Na história da igreja, mas também dentro de uma visão bíblica. Você lembra quando Deus foi chamar Samuel? Um dos textos logo ali em Samuel, capítulo 3, no chamado, está dizendo assim: e naqueles dias a palavra do Senhor era de muita valia e não havia... Vamos lá mais para frente aqui, eu quero ver quando... é logo aqui, ó, ele vai puxar o versículo. Havia visão manifesta, ou seja, a palavra, a profecia... 1 Coríntios 14, versículo de número 1. E não havia muita visão manifesta. E aí até os sacerdotes como Ofni e Finés estavam corrompidos. Por conta do quê? Pela falta de profecia e pela... Então, mas aí é como diz o Jaime, pela lógica, então quanto mais profecias, mais as pessoas acreditariam? Sim, mas profecias reais. Pela falta do sobrenatural através de visões manifestas. Então seria perigoso para a igreja, então? É perigoso. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens. Desculpa, tá? A arrogância, né? Porque quando fala em línguas não fala aos homens, ele fala para ele mesmo. É uma manifestação do religare dele com o sagrado. Mas aí eu vejo uma arrogância. Senão a Deus, porque ninguém o entende. Exato. Se você está falando em língua, você está falando a língua dos anjos. Então quem vai entender é só Deus. Em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens. É isso aí. Isso é Paulo falando para a galera de Coríntios, tá? Para a edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo. Lembra que isso são cartas de Paulo para a região de Coríntios. Ei, eu tô falando off the king, é pra mim, não é pra você não. Então, mas ele fala que não. A gente viu que ele falou. Ele vai falar na língua que... E aí, não é ele que está dizendo. Ele falou que era Deus. Inclusive o Marcinho falou que era o Espírito que estava ali falando na língua da onde a pessoa ia pisar ou onde ele ia dominar. Mas o que profetiza edifica quem? A igreja. Por que grava vídeo do povo revelando? E é isso que o Jaime estava questionando. Por que fica gravando vídeo em vez de gravar toda a reunião, o culto, e não trazer só por esse show? Né? Não só converter ou atrair por conta do show, do espetáculo, do sobrenatural, mas da palavra, da interpretação, da busca, do aconselhamento, do acolhimento. É isso que o Jaime falou. E ele... Basicamente, ele fala, não, cara, me chamam por causa da revelação, me chamam por causa do show, me chamam muito mais por conta disso. E a gente vai ver isso aqui, e ele trazendo coisas bem interessantes no sentido de trazer base sobre o que ele acredita. E chama a pessoa à frente, porque a profecia edifica quem? A igreja. Quem que edifica a profecia? A igreja. A igreja. É isso aí. É a igreja que edifica. E eu quero que todos vós faleis em línguas. Eu quero que todos sejam... Isso quem está falando é Paulo. Tem que tomar muito cuidado. Poxa vida, como é que eu vou falar isso? Mas assim, eu já perguntei isso para rabinos, para pastores, para católicos. A Bíblia é um conjunto de livros.
todos inspirados por Deus, mas tem literaturas e narrativas e formatos diferentes. Tem que tomar cuidado. O que é cronológico, o que é metafórico, o que é inspiracional, o que é louvor, por exemplo, os salmos e os louvores, os cânticos, o que é profético e o que é de doutrinação. As cartas é doutrina, é Paulo falando e aconselhando. As cartas são aconselhamentos de Paulo, inspirados pelo Espírito, creio, mas é um aconselhamento, que inclusive era diferente para cada cidade. O conselho daqui às vezes era diferente dessa e outras. A gente perdeu a maioria das cartas, algumas que ficaram preservadas e chegaram, mas tem que tomar cuidado com isso, de acreditar que tudo é ao pé da letra, que tudo é da mesma forma e da mesma maneira escrita. Não. São autores diferentes, com formatos diferentes, com alegorias diferentes, inclusive até com metáforas da época. E a importância daquele momento histórico, naquela situação, que você pode se inspirar, inclusive, para os dias de hoje, mas não tomar o pé da letra. Muitas coisas você não pode tomar o pé da letra por conta da cultura daquele momento, daquela época e daquela região. Sejam cheios do Espírito e tenham a manifestação das línguas estranhas, mas muito mais que profetizem. Eu quero muito mais profeta que fala, muito mais profeta que profetiza, porque quem profetiza é mais... E mais do que tudo isso, Paulo resume: ainda se eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens sem amor, e amor, cara, é uma palavra que ela engloba todas as outras: compaixão, humildade, ágape, o altruísmo. E a gente não sente isso, por exemplo, quando as pessoas começam a ficar famosas no meio, principalmente nesse meio que a gente está agora aqui analisando. É maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Ou seja, se você não tiver a homilia, se você não tiver a palavra, se você não tiver o aconselhamento, a doutrina, de nada disso vale. De nada, absolutamente disso vale. Eu queria achar algumas partes aqui na frente, pegar aleatoriamente aqui, eu não sei se eu marquei. Eu marquei algumas coisas aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Por exemplo, 1 e 12. Deixa eu ver o que tem aqui 1 e 12 que eu achei que era importante aqui, ó. Vamos ver. Um mistério depois, mas isso aqui Deixa é um idioma, gente. Irmão, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não. De novo aqui tá o The King the Power, vamos lá. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse que é The King the Power? E a irmã que falou lá, aquele palavra no cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema. Opa, eu falar até... Primeiro era o espírito, daqui a pouco não era mais o espírito, agora era o espírito, agora depois não é o espírito. Tava ruim, parece que melhorou, agora parece que piorou. Quer dizer, se eu quiser falar, então é ele que está falando. Você está vendo que essa parte não há congruência nenhuma? Então isso prova que não é proveniente do espírito, mas sim da vontade dele. Ele acabou de revelar. Ou seja, qual o problema se eu quiser falar? Então é um desejo consciente, não um tomar do espírito. Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas... E aí ele começa de novo, né, a atacar o Jaime. Por quê? Porque Jaimes, porque ele não consegue sair dessa trucada que ele deu. Pra que falar aquilo? Pô, é negócio de The King, The Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, se eu quiser falar Mohamed, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês. Ou seja, se eu quiser, eu conscientemente quiser falar, é um desejo meu. Se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar marrar. E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? Fere porque você está dizendo que é tomado pelo Espírito Santo. E aí, o secular ou o leigo não precisa nem ter a experiência, como eu falei, de 20 e tantos anos, 21 anos fazendo isso, perceber que não é real. Que é o teu desejo como um garoto falando. Que é o teu desejo quanto pastor falando. E não a tomada do Espírito Santo na tua língua. Vamos botar mais para frente aqui, ó. 1 e 19. Eu acho que ele fala, você vai aprender e tal. Vamos ver aqui, ó. Meu amigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo tem um porquê. Ele tem 15 anos de idade. Muita coisa ele vai aprender. É isso aí. Ele só está começando. Agora, ele precisava ter a não arrogância de acreditar que já está no ápice
que as pessoas estão correndo atrás, que ele que é o turbilhão do negócio, e tomar cuidado. O que de fato é a palavra de Deus e o que de fato é a tentação de se tornar uma estrela. Irmão, não, o irmão tava falando de câmera, já tá falando de mim, irmão. Ele tá falando de câmera, e agora você viu quando ele fica pé da vida? Como assim você tá falando de mim? Como você tava dizendo que eu vou aprender muito? Porque eles falam assim, pra que filmar então essa parte? Pra que expor essa parte que pode receber muitas críticas por conta que não há essa aderência direta? E agora a gente viu por A mais B, ele mesmo se coloca dizendo, eu falo o que eu quiser. É Deus que manda ou ele fala o que ele quiser? Esse assunto eu não vou nem mais relatar, porque a gente já acabou de provar que não era um chamado divino, não era uma tomada do Espírito, e sim o que ele quer falar. Como muitos fazem, muitos. Muita coisa a gente vai entender o que é o que não é. Chama o doutor dele. Então, por favor. Olha a arrogância dele. Ele não quer que fale que ele vai aprender ainda, que ele tem um longo caminho de aprendizado. Ele fica interrompendo, às vezes ele lê alguma coisa do celular. Vou falar uma coisa pra você. A gente nem pode... Olha lá, tá vendo? Ele falando no microfone, interrompendo. Nem pode. Muitas pessoas apontando, criticando, chutando. Gente, tem muito para crescer ainda. Com certeza, todos nós, né, gente? Então, se você fizesse ao contrário e pensasse que podia ser seu filho, poderia ser o seu parente, e levantar a mão para ele, ou na madrugada orar por ele, interceder Amém. por ele, é coisa grande e extraordinária, irmão. Amém. É coisa... O que Deus vai fazer na vida dele é coisa extraordinária. Como o pessoal diz, parece que ele tem um dom. Da oratória é fato. Não sei se ele tem o dom espiritual. Não sei. Até aqui eu não vi dom espiritual nenhum. Não vi. Eu vi um garoto muito bom em oratória, mimetismo, em convencimento, em persuasão. Isso está no nível hard. Espiritual eu não sei. Eu não vi. Até agora eu não vi. Isso que nós estamos fazendo para poder te interagir, conversar. Né? Não, maravilha. Vamos ver 1:29. Me conhece, todo lugar que eu vou, alguém... Ontem foi exemplo disso com o carro. Foi no carro. Ele está dizendo, as pessoas me conhecem, eu sou reconhecido em todos os lugares, até no carro as pessoas me reconheceram. Eu parei para pedir uma informação, parou 2 jovens, a gente tava no carro, depois do culto, parei para pedir uma informação, não tinha uma farmácia, o jovem olhou assim, é ele. Então assim, hoje em todo lugar do Brasil que eu conheço, tem alguém que me conhece. Então, tem pessoas que estão com 50, 60 anos, gente frustrada aí, que nunca chegou onde eu tô chegando. Nunca ultrapassou barreiras como eu estou ultrapassando. Pessoas grandes estão me dando apoio. Isso é um pouco de... Tudo bem, é uma realidade, mas a forma de dizer isso até quando ele se toca várias vezes quando ele não tem muita certeza. E querendo ou não, a inveja é muito grande. A pessoa que não tem, ela tende a ter inveja. Então assim, às vezes quem tá na live... Tá vendo? Toda vez que ele mesmo... Ele sabe que há um confronto, talvez até com aquilo que é mais íntimo dele. Comentando, tá no sofá da sala, esquecido, trabalhando. Olha, e não para, né? É ali para acabar com a vida das pessoas. Mas não chegou em lugar nenhum. É como diz aquele ditado, nunca sei de crítica construtiva porque não construiu nada. Então assim... Só tem que tomar cuidado, de novo, né? Porque ele sabe que muitas das críticas, meteu a lingona para fora, que muitas dessas críticas têm fundamento. E ele não aceita, cara. Ele não aceita. É impressionante que toda crítica ele tem um porquê. E a gente já viu que ele já se colocou numa posição aí que a gente sabe que muitas coisas realmente não eram o sagrado. Vamos ver aqui. O que é essa parte? Sermão? Deixa eu ver. De demônios. Muitos demônios começaram a cair na igreja desesperadamente. Então, assim, a igreja ainda... algumas igrejas têm a manifestação da libertação, da cura, de vida. Aqui é legal. Deixa eu colocar, acho que até no 34. Praticamente ele vai dar um sermão aqui, cara. Quer ver, ó? Vamos pegar um pedacinho aqui. Por isso que eu falo, ele tem o discernimento, ele tem o conhecimento. Eu acho que ele está se perdendo na arrogância, ele está se perdendo na babação de ovo. Muita gente aplaudindo o rei estando nu. Das evidências do Espírito. É uma coisa que a gente precisa ver como a gente entende que a necessidade das manifestações do Espírito Santo sobre a nossa vida hoje é a manifestação que a gente entende que edifica a igreja, que transforma e que convence o pecador de seu pecado, né? Olha como ele vai pregar. E olha que bonito isso.
e que muitas pessoas estão sendo curadas, batizadas, independente dessas chocarrices que acontecem em muitas igrejas, porém há igrejas sérias que recebem um batismo do Espírito Santo. Eu estive em Florianópolis e Deus me usou em revelações, aí Deus me deu uma visão e eu disse assim, uma bomba gira vai gritar, e que ela está muito forte, ela veio aqui para envergonhar o homem de Deus, o profeta. E quando eu apontei, tá para sair esse vídeo hoje, quando eu apontei, a moça saiu gritando, quebrando as cadeiras e manifestou milhares de demônios, muitos demônios, começou a cair na igreja desesperadamente. Então, assim, a igreja ainda, algumas igrejas têm a manifestação da libertação, da cura divina, da revelação, da profecia, da palavra. Então, a necessidade das manifestações é para que os remanescentes fiquem em pé. Aquela pessoa que muita gente está criticando, mas ela está dizendo assim, não, eu já vivenciei e eu vou continuar vivenciando. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é como uma dopamina. Você quer e você quer mais. Quem é ter realmente a sede pelo Espírito Santo, ele quer e você quer e você vai querendo mais, cada vez mais sendo usado por Deus e Deus te usando. Miguel. É bonito isso, é simples, até algumas palavras que às vezes não são nem do corriqueiro, da idade dele, mas você vê que ele explicou de uma maneira simples, trazendo, dando exemplos, e ele busca muitas vezes um paralelo com a palavra. Então você vê que é um garoto que ele domina a oratória, ele domina a concisão, ele consegue trazer exemplos práticos e tudo mais, mas de novo, eu vou dar depois uma conclusão aqui geral, mas para mim é o seguinte, não é possível que as pessoas estejam aplaudindo uma aberração simples, entendeu? Não é possível que marmanjos desses estejam aplaudindo uma aberração. Eu não vi um culto desse garoto inteiro, de cabo a rabo. Eu não vi ele trazendo a palavra, traduzindo os textos, né? Fazendo um paralelo com os dias de hoje, dando um aconselhamento, uma provocação, uma inspiração. Eu não vi. Essa galera diz que existe, que de fato é. Agora, o que viraliza? Os cortes onde a gente vê que claramente não são reais. Não tem a realidade ali. E ele mesmo já acabou de revelar agora há pouco tempo que é o que ele quer fazer, entende? Agora, tem que tomar cuidado também que muitas, como eu já disse, não estou dizendo que é o caso dele, mas o outro lá falando nas línguas que ele queria, que era uma chacota, as pessoas rindo em volta. Então, é isso que muitas vezes não casa. Agora tem uma coisa aqui importantíssima, que eu acho que é aqui que ele fala em quem você vai votar. Deixa eu ver aqui, que acho que é 1:38, deixa eu ver. Que ela já sabe o que vai acontecer no culto de sexta-feira, porque ela já vivenciou isso no culto de domingo, né? Ela sabe que é... É legal isso, que ele está dizendo o seguinte, por que às vezes as pessoas estão se afastando da igreja? Porque está tudo muito previsível, tudo muito ritualístico e não tem, de fato, o avivamento que uma igreja tem que ter. Agora eu acho que aqui a gente vai entender o X da questão, ou o L da questão. Por que esse garoto, que o que ele faz, outros tantos fazem, o próprio pastor Marcinho faz isso há anos, talvez há décadas, e tantos outros fazem, até de uma maneira muito mais teatral, por que ele? Porque ele, que tem milhões de seguidores, tem cortes dele no canal dele que passou mais de 70 milhões, por que ele foi jogado aos leões? Por que será? É óbvio que é o seguinte, a internet é assim, você joga. Se você jogar de uma maneira ordenada, depois é efeito manada. Mas tem um detalhe aqui que eu não vi ninguém falando sobre isso. Dá uma olhada nisso. E a gente vê muitos pregadores que usou o conhecimento deles para chegar na política. Política. Seria uma pretensão sua? Não. Seria o quê? Uma pretensão sua. Você hoje aí tá hypado, muitos seguidores, você já falou isso algumas vezes aqui. Posso chegar a Eu Brasília. tenho tantos seguidores e tal. Posso chegar a Brasília. Você tem pretensão política? Posso chegar a Brasília um dia. Tem pretensão? Você tem? Posso ser deputado um dia. Você tem essa pretensão? Claro, Tem essa posso. vontade, esse desejo, seu coração? Posso ser governador um dia. Aí, posso ser governador. Posso, com toda certeza. Com certeza. Seria uma responsabilidade Você muito pode- grande, você sabe, né, hoje, né? Então você pretende sair a um cargo eletivo futuramente? Sim. Começaram a entender? Partindo das coisas, né? Se Jesus voltar até lá, posso sim. Sairia Tenho- por São Paulo mesmo. São É, Paulo. onde ele mora. Aí ficam tirando barato do James. E não é uma pergunta sem sentido, não. Ele poderia sair por qualquer outro estado, né? Outra coisa que você comentou sobre o PT e sobre a esquerda. Ó, você convertou sobre o PT e sobre a esquerda. Você falou Estadual sobre o federal, PT, federal. Miguel, você não Federal. negocia com o PT.
Você não negocia, você quer ser político, tem pretensão política? Eu tenho. E você não negocia com o PT, com toda essa popularidade que você tem? E o Fábio comentou sobre a ideologia do PT. E ainda sendo um garoto de 15 anos, a idade boa que a gente gosta de cooptar. A gente sabe que a esquerda é o PT, né? A esquerda no modo geral, PT, PS, PSOL, PCdoB. Mas você não concorda com a ideia de Karl Marx ou você não concorda com as agendas que eles defendem? Porque há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Vou falar uma coisa pra você. Eu tô esquecendo o nome dele aqui, que ele já morreu. É o senhor lá. Olavo de Carvalho, ele tá falando. Então, olha só quem ele consome, quem ele ouve, de quem ele é contra. Será que foi por acaso essa viralização toda para destruir a reputação do Miguel? Eu esqueci o nome dele, mas ele tinha duas, né, coisas de livros sobre o PT, sobre a esquerda, aliás. Karl Marx, Revoluções, Stalin e por aí vai. E ele não é comunista. Porque se as pessoas vissem a atrocidade que o comunismo causou em alguns anos atrás, as pessoas não seriam comunistas hoje. Né? Pois é, não vi ninguém falando sobre isso, né? Ninguém recortando essa parte, né? Esse negócio de dividir as coisas, de por aí vai, é coisas que não parte do princípio, do âmbito cristão que nós seguimos. E ele leu tanto, e ele falou um negócio assim: se todo comunista leu tanto livro comunista que eu li, o povo não seria comunista. Eita! Né? Então, assim, eu parto de um princípio. O que falou, deixou de falar, o que aconteceu, deixou de acontecer. Eu parto de um princípio. Deus é pátria, família e liberdade. O que corta isso é o diabo. Acabou. Então não é as agendas, é o que a esquerda ensina no modo geral. Exatamente. É a ideologia esquerdopata que incomoda, porque daí em si vem as agendas, que é o movimento LGBT. Então quer dizer que o garoto, juventude, que estava crescendo muito nas redes, ainda tinha esse ingrediente. Será que é tudo por acaso? Será que é tudo sem querer? Será que as coisas estouram realmente? Algumas coisas estouram, algumas coisas viralizam sem querer? Será que isso não teve um peso muito grande porque ele se considera contra o PT, contra as pessoas que são contra a família, para a pátria? Ele fala daqui a pouco aqui do aborto, ele fala um pouco aqui das drogas e tudo mais. Será que realmente essa preocupação toda, se ele estava ou não tomado pelo Espírito Santo, será que toda essa preocupação, se ele era um herege, o anticristo, ou um garoto aprendendo a ter o seu espaço dentro do mundo gospel, do mundo crente, do mundo cristão, será que era só essa preocupação, ou será que essa preocupação do viés político dele, ou seja, daquilo que ele é contra, poderia ser um perigo, ainda mais porque ele tem pretensões políticas e ele não está compactuado com o lado da esquerda? É para se pensar, né? Mas, conclusão da análise, o que eu vejo? Um garoto extremamente habilidoso com a oratória, com o combate, com o debate, com um certo conhecimento bíblico muito importante, onde ele consegue embasar aquilo que ele acredita, naquilo que ele faz com embasamento bíblico. Só que, aí temos aqui um só, um mas, talvez contaminado de modo muito contundente sobre coisas que não são sagradas. A gente percebe claramente um domínio de conversa hipnótica, momentos de mimetismo, que parece que é uma tomada de algo sobrenatural, mas não. O êxtase, o frenesi
provocado, que se assemelha muito, como eu disse, a protocolos hipnóticos, a protocolos de manipulação de massa. O que eu acho que vai acontecer daqui para frente? Vão tentar acabar com ele, por conta que ele está de um outro lado da patota, ele está de um outro lado alinhado. Mas se ele acredita mesmo na fé dele, se ele acredita mesmo no seu lugar de transformação, de catarse, de aprendizado, de querer andar na retidão, na santidade, ele vai continuar, independentemente se ele estiver viralizado ou não, se ele vai continuar sendo aceito ou não. E vou te falar mais, nesse mundo crente da Assembleia de Deus e tudo mais, pouco importa o que as pessoas estão achando ou não. O problema é que foram agora no nível de Ministério Público, Conselho Tutelar, para ver se proíbe o menino de falar ou não, porque uma voz dessa é perigosa, né? É perigosíssima, né? Mas eu acho que ele tem muito a aprender e realmente aceitar os ensinamentos daqueles que querem o ajudar, como o pastor Ezequiel, que queria ser o seu doutrinador bíblico para trazer base teológica, que isso é muito importante. Então, essa é a visão geral do caso. Espero que você tenha apreciado essa análise. Deixa aqui os seus comentários e vamos para o próximo, porque não minta para mim, senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.